Boa noite. Começa agora o Dia News, segunda edição. Confira os destaques. Piauí registra segundo foco de peste suína. Aeroporto de Teresina deve ser leiloado em 2020. E a previsão da meteorologia no estado é de chuvas intensas. Essas e outras informações agora no Dia News, segunda edição, que já está no ar. O aeroporto de Teresina deve ser leiloado no ano de 2020 e os passageiros opinaram entre a reforma e a construção de um novo aeroporto. A enfermeira Gisele Cardoso reclamou do banheiro do aeroporto Petrônio Portela. Tem que melhorar um pouquinho. Os banheiros, a acomodação. O cearense Antônio Rolim reclamou do restaurante. A estrutura do aeroporto aqui, eu creio que seja proporcional à quantidade de passageiros que chega aqui. É uma estrutura pequena, lógico, mas é boazinha, apesar de praticamente só ter uma esteira, né, pelo menos que eu vi, mas eu creio que deve atender às necessidades, mas não é uma boa estrutura. Podemos dizer assim. Deve melhorar em que sentido? Bem, eu acredito em restaurante. Da última vez que eu estive aqui, eu procurei restaurante aqui para almoço e só tinha um. A empresária Isabel Mourão disse que a escada que leva os passageiros ao avião estava com problemas. Cara, hoje mesmo deixamos de trazer uma pessoa por conta dessa dificuldade, certo? A senhora acredita que deve ser investido aqui nesse aeroporto ou a senhora acha que deve ser construído um novo? Deve ser construído um outro. Aquele estudo que já tem feito aqui, eu acho que deve botar em prática. A reclamação é geral para quem usa os serviços do aeroporto. Onde esse daqui deve melhorar? Tamanho, o ar-condicionado, as instalações assim, principais, banheiro, estava bem sujo agora quando a gente usou. Eu vi que os totens das empresas, a maioria não está funcionando, então precisa, talvez não aumentar, porque não sei se a demanda aqui é tão grande. Mas os serviços elementares, eles precisam funcionar bem, né? Então, eu acho que para o aeroporto ser bom, ele não precisa ser luxuoso, ele não precisa ser bonito, ele precisa que aquelas coisas que são elementares, caixa de banco, essas coisas estejam funcionando. O aeroporto de Teresina está em reforma desde o ano passado e continuará no ano de 2019. As chuvas recentes que caíram em Teresina causaram grandes transtornos e estragos no aeroporto. Para os usuários do aeroporto que conversamos, o ideal seria a construção de um novo aeroporto. Hoje no aeroporto, graças a Deus, não está chovendo. Mas se estivesse chovendo, com certeza seria um caos para nós que somos passageiros, né? Agora eu gosto de um detalhe aqui que não tem em outros aeroportos, que é a proximidade que você tem com as pessoas, né? Em outros aeroportos a gente não tem essa oportunidade, às vezes você quer viajar, se despedir de alguém, e esse aeroporto ele proporciona isso, né? Eu tenho uma impressão que sai muito mais barato construir um novo aeroporto, apesar desse local ser um local propício para todo mundo, que é próximo de tudo, mas tem que pesar bem na balança, o que é mais interessante para todos. Pensei que era um pouco diferente de Fortaleza, né? Por ser capital, Teresina, né? Mas realmente está um pouco menor do que eu esperava. Segundo a onda de concessão de aeroportos brasileiros que hoje são administrados pela Infraero, o aeroporto Petrônio Portela também será leiloado. A privatização do aeroporto de Teresina está prevista para acontecer no segundo semestre de 2020. Vai gerar um investimento direto e imediato de 280 a 300 milhões de reais. Estes recursos vão fazer parte do compromisso do novo controlador, que será definido em leilão previsto para acontecer em agosto de 2020. Os professores da Universidade Estadual do Piauí se reuniram hoje pela manhã para decidir se a paralisação continua ou acaba. Eliezer Rodrigues traz as informações.
Após a realização da 4ª Assembleia desde a deflagração do movimento grevista no dia 18 de março, a Associação dos Docentes do Piauí resolveu suspender a greve da UESP. As atividades acadêmicas devem se normalizar a partir da próxima segunda-feira, mas a ADCESP garante que a luta pelas reivindicações não encerrou. A gente tem que entender que a autonomia financeira, gente, ela não vai resolver todos os problemas da UESP, tá? Mas certamente é aquela coisa, se a gente não tiver autonomia, a perspectiva de futuro da UESP é nenhuma. A tendência é que a UESP cada vez mais, digamos, vai minguando. Por quê? Porque a gente vê ao longo do tempo é que a UESP vem sendo subfinanciada, cada vez mais tem menos recursos. Então a gente entende que a UESP precisa ter garantida na forma da lei, já o tem. Devo dizer, esclarecer, que o artigo 228 da Constituição Estadual já diz claramente que as instituições universitárias têm autonomia financeira, administrativa e patrimonial. E isso é referendado pela Constituição Federal, no artigo 207. Então, não se trata de pedir algo de novo, é aquilo que a lei já nos garante. A gente entende que o governo poderia já de imediato garantir o 1/10 para o custeio da máquina, ou seja, aquele recurso, aquele dinheiro, para fazer funcionar a questão predial das instituições e laboratorial, que hoje não tem. Quando deve ser o próximo ato do movimento grevista? Então, o comando de greve vai se reunir, penso eu, talvez no dia de hoje, à tarde ainda, ou amanhã pela manhã no máximo, para definir um calendário de mobilizações e ações que faremos nos próximos dias até chegar ao tal 7 de junho. A gente espera não ter que fazer um movimento paredista até lá, mas se for necessário, a gente não hesitará em fazê-lo. O governador Wellington Dias se pronunciou sobre o movimento paredista. Segundo o chefe do Executivo Estadual, reajustes salariais não podem ser assegurados. O problema, de modo concreto, não é possível legalmente e nem financeiramente a gente tratar de reajuste salarial, tratar de aumento de despesas no momento em que estamos. O que eu disse mais? Eu tenho o compromisso de repor a inflação que é devida para o ano de 2019, relativo ao ano de 2018. Maio, nós vamos ter uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado. Saímos com as medidas que tomamos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é um passo importante para poder tratar de qualquer situação financeira na área de pessoal. Segundo, por quê? Porque hoje é ilegal dar qualquer reajuste. Veja que o próprio Tribunal de Justiça foi neste caminho, nessa direção. As decisões tomadas levam em conta que o Estado está impedido de dar reajustes. Acertamos solução para problemas que ficaram de pendências que nós já autorizamos dar solução, a garantir tanto para as categorias que estão se apresentando, mas para todas as categorias, a certeza de que todo o esforço é para poder sair da LRF. E o governador Wellington Dias falou sobre a reunião com os partidos políticos para a composição do secretariado. Já desde a aprovação na Assembleia, iniciei um processo de diálogo, tá certo? E, como eu disse, a ideia é que agora, após a Semana Santa, a gente já possa fechar o mês de abril, tendo a condição de fazer as mudanças que foram acertadas, no sentido de ter coerência entre o trabalho da minha equipe inteira com o programa de governo. Nós temos um objetivo que é alcançar em 2022 um Piauí com alto desenvolvimento. Como eu me prontifiquei ainda na campanha, essa fase em que estamos, esse primeiro quadrimestre, foi de preparação, foi de, eu diria, é a hora de plantar, não é? E a gente precisa agora cuidar do que foi plantado e garantir lá na frente boas colheitas, bons resultados para o Piauí. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o segundo foco de peste suína registrado aqui no Piauí.